E aí, pessoal, passado o primeiro grande jogo do Grêmio na temporada, podemos começar a avaliar quem confirma e quem ainda precisa confirmar, as dificuldades e as valências de um time que lutou e venceu o Grenal, mostrando, inclusive em alguns momentos, superioridade ao adversário. Nós vamos falar sobre isso individualmente, o que temos de muito bom e o que ainda temos que melhorar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Gente, 2-1 no Clássico Grenal. O resultado, a festa, tô sem voz ainda, foi muito legal, a jornada foi muito legal também, tá tudo dentro do pacote torcida. Mas nós precisamos começar a entender e avaliar o que existe de concreto para o Grêmio na temporada. E eu estou falando individualmente. Nós já cansamos de falar aqui que Renato é o treinador talhado para o Grêmio. Não existe hoje outro treinador que pode treinar o Grêmio. Não existe. Renato tem toda uma aura com ele que faz dele o treinador do Grêmio. E Renato é mais quando está aqui. Quando o Renato foi treinador em outros clubes, ele não foi nada perto de como ele é aqui. Porque aqui ele tem todo esse ambiente. Então eu não vou nem discutir o Renato, muito menos as suas escolhas. Eu vou falar individualmente, mesmo que a gente precise aqui falar de Thiago Santos, de Tassiano, mas aqui individualmente é preciso falar. O goleiro Adriel se confirma. Adriel é o titular do Grêmio. Ele deu 2 pontos que o Grêmio não tinha. Ele tem uma personalidade mais intensa, mais forte do que os outros goleiros. E ele tem uma característica técnica que faz dele muito mais do que os outros goleiros. Ele joga com os pés. A bola é recuada para ele e não tem problema nenhum. Ele não erra a saída de bola, ele não tem problema com aquilo. Ele sabe jogar com os pés. E no jogo de hoje, tanto o goleiro que joga avançado, tanto o goleiro que precisa rebater, ele sabe fazer. Então, aqui uma confirmação. Na lateral direita, Renato fez a opção ontem por começar com Fábio. Fábio teve 1000 problemas contra Wanderson, o atacante da esquerda do Inter, no 1 contra 1 foi muito complicado. No segundo tempo, já cansado, o Fábio viu o Wanderson passar caminhando por ele. Então, ali um problema. Por outro lado, e aqui um ponto positivo, entrou o João Pedro. E o João Pedro foi muito bem no jogo de novo. Ele já havia tido boas atuações nos jogos que jogou, e aí veio o Grenal, e o segundo tempo do João Pedro é bom, principalmente na capacidade ofensiva, participando diretamente, inclusive, do gol da vitória do Grêmio, em uma jogada muito bem tramada, que eu vou depois fazer um conteúdo específico sobre essas movimentações. Muito boa atuação. A zaga do Grêmio a gente conhece bem, Kahneman voltou em alto nível, dominou mais uma vez, comandou, quem manda na área é ele mesmo, não tem conversa, Kahneman é o cara. Já Reinaldo, mais uma vez, ontem a torcida se incomodou com ele e acho que justamente se incomodou com ele. Ele acabou apresentando, sim, algumas dificuldades técnicas de tomada de decisão, está sem confiança o Reinaldo. E aqui, mais uma vez, a gente fala no Renato. A gente fala no Renato. O Renato precisa olhar para o Reinaldo, cara, nós precisa crescer. O Reinaldo precisa crescer. Um jogador caro, um jogador valorizado. O Reinaldo precisa melhorar. Hoje, nós temos um lado direito ali que parece que o João Pedro vai tomar conta e temos um lado esquerdo com problemas. Com problemas. Aí, a gente avança e vai para o meio-campo. No meio-campo, o Renato tem 3 jogadores. 3 jogadores para abrir o meio-campo. PP evoluindo, jogou muito ontem. Carbajo evoluindo, jogou muito ontem. Vijaçante acabou lesionando, sentindo uma lesão muscular, mas são os 3. Quando o Renato precisou colocar o Thiago Santos, o nível foi lá embaixo. O gol do Inter é um erro de tomada de decisão do Thiago Santos lamentável. Eu vou trazer para vocês essa movimentação. Lamentável o erro de tomada de decisão do Thiago Santos no gol do Inter.
É dessas coisas que o futebol, pô, não pode fazer. Não pode fazer. Não pode mesmo. Depois eu mostro para vocês. Então, ali, problema. Tá faltando ali. Ali tem 3. E vão jogar 2. Aí tu vai pra frente. Cristaldo muito bem ontem. O primeiro gol, uma obra-prima do Cristaldo. Ele dá um toque de letra pro Vina, que ele desmancha, deixa 2 jogadores do Inter deitados no chão. O Cristaldo tá começando a chegar no nível que a gente espera dele. Aí, Bitelo. Vou falar do Bitelo. Mesmo que ele tenha errado 2 gols incríveis ontem, né? Mas eu não vou falar do Bitelo. Né? O Bitelo corre, anda, é figura do time. E o Vina, eu vou falar um lado bom e um lado ruim. O Vina, ele deu brilhantismo pro time. Ele tecnicamente é um jogador muito diferente. Ele faz jogadas, ele é inteligente, ele procura os colegas, ele se movimenta com inteligência. O Vina, aparentemente, é uma grande, mas olha, um grande ponto positivo do Grêmio. Só que o Vina cansou cedo de novo. Já havia feito isso e ontem, no segundo tempo, ele morre. Ele e o Cristaldo. E essa situação me preocupa. Porque o Grêmio precisa, vai ter campeonatos, jogos de quarta e domingo, o Grêmio precisa estar fisicamente bem. Ontem eu achei que o Grêmio cansou no segundo tempo. E aqui a gente volta para a preparação física. O Grêmio cansou no segundo tempo ontem. Aquela intensidade, aquele jogo de área a área, lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá. Aquilo ali é típico de quem cansa. E o Grêmio, que estava com o resultado favorável, não conseguiu jogar atrás da linha da bola, porque os seus jogadores não conseguiram acompanhar os jogadores do Inter, fisicamente falando. E aí veio a dificuldade. Então, aqui um ponto que eu quero colocar. Cristaldo e Vina com alguma dificuldade física que a gente tem que avaliar. Com relação ao Soares, mais uma vez, né, cara? O Soares é um monstro. O Soares é um monstro. O Soares joga demais. O Soares é um guri jogando futebol. Mais uma vez. E aí, se a gente quiser posicionar algo negativo para isso, não tem reserva. Nenhum. Nem perto. Que tem aquela intensidade, aquela entrega para o jogo e aquela inteligência. Eu sei que não vai ter outro, claro que não. Mas pode ter alguém parecido, pelo menos que corra. O Grêmio precisa disso. Aí a gente avança mais um pouco e a gente chega nas opções. Eu falei aqui do Vijaçante, do Carbajo, do próprio PP, um deles, e aí o Ferreira, que ontem entrou como opção, abriu o campo com ele, perdeu um gol incrível numa jogada do Bitelo, mas o Ferreira vai ser um jogador que vai dar essa contribuição. Reserva, que vai entrar faltando 30, 35, 20 e vai ajudar muito. Então o Grêmio começa a criar também opções. Se eu fosse botar preocupações, eu tenho preocupação com relação a essa questão física, importante. Eu tenho preocupação com relação à opção da frente, sem Soares. Eu tenho uma preocupação com relação à evolução do Reinaldo. Eu tenho preocupação, sim, para se ter mais volantes com a qualidade, ou pelo menos perto da qualidade dos 3 que nós temos. E aí talvez agregar mais alguém para a direita, se o Bitelo sai, quem entra. Tem algumas coisas assim. Mas, do ponto de vista da análise geral, dentro do enfrentamento, do primeiro grande enfrentamento que nós tivemos, a análise é positiva. O Grêmio dominou grande parte do jogo contra o Inter. O Inter tem um time constituído. Ontem jogou com praticamente o time que jogou o Campeonato Brasileiro e fez um bom trabalho. Ou seja, o Grêmio está bem. O Grêmio está bem posicionado. O Grêmio está começando rapidamente um trabalho. Eu acho que o grande mérito do Renato é que em 3 meses o Grêmio tem um time mais uma vez. Mais uma vez o Grêmio tem um time. O Grêmio trabalhando isso, chegando bem em abril, com salários em dia, com tudo arrumadinho, com tudo certinho. O Grêmio vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, por vaga na Libertadores, vai ganhar mais do que vai perder, não vai dar sustos em deixar o Grêmio com dificuldade de rebaixamento, e as coisas vão se encaminhar. Então é muito positiva essa primeira avaliação, faltando apenas alguns detalhes na minha opinião aqui. Claro, cada um tem a sua, e eu quero muito ouvir a opinião de cada um de vocês exatamente sobre isso. O Grêmio é mais
do que era, muito mais. E essa é uma verdade intocável e que a gente precisa valorizar demais. Alberto Guerra, Paulo Calef e também Antônio Brum. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.